Pronto? Agora. Olá a todos e todas. Vamos assistir. Essa é uma sessão de respostas em relação às perguntas que foram feitas na live do dia 8, com o tema de filosofia na música, do eixo pesquisas filosóficas. Então, estamos aqui para fazer essa sessão para responder aquelas perguntas que não deu tempo de serem respondidas na live. Então, eu passo a palavra para o professor Rafael. Queria fazer alguma consideração, alguma pergunta? Isso, Fernando, obrigado. Eu queria sim, na verdade, imagino que vocês estejam me ouvindo, certo? Sim. Perfeito, ótimo, obrigado. Mas eu queria, na verdade, retomar um assunto no qual a gente tocou durante a nossa conversa ao vivo, algo que apareceu, na verdade, na apresentação tanto do Raimundo quanto do Júlio, né? Mas ficou sobretudo marcado na apresentação do Raimundo quando ele fez aquele transcurso histórico todo, e ele mencionou alguns eventos que mudaram, ou que interferiram, se eu entendi bem, né, interferiram na nossa concepção de música, né? E um momento muito importante foi o surgimento do registro escrito. Isso foi interessante porque depois, quando o Júlio falou, ele mostrou diferentes notações, se eu posso dizer assim, né, para marcar, para registrar umas radicalmente diferentes das partituras que a gente conhece, né? Mas eu gostaria de ouvir o Raimundo falar um pouquinho mais sobre de que modo mudou, né, de que modo interfere na nossa compreensão de música o fato da gente escrever música, e de que modos diferentes notas a gente pode adotar pode interferir na nossa compreensão do que a gente está fazendo quando faz música. Então, obrigado, professor Rafael, pela questão. Eu consideraria assim, eu acho que considerando-se a nossa tradição ali, um pouco como eu coloquei, a gente tem aí, considerando a história da música, ali os séculos, ali o oitavo, o nono, onde se começa a se chegar nesse modelo, digamos assim, sofisticadíssimo, que é a notação em partitura, né? O que é interessante considerar é um pouco essa questão da música como fenômeno cultural social, assim também como nós poderíamos considerar a linguagem, e a partitura ela surge ali como essa tecnologia. O professor Júlio usou um pouco essa ideia, né, essa tecnologia que deu as condições, digamos assim, para a cultura ocidental de anotar num sistema de tempos, valores, métrica, sequenciamentos, a experiência sonora, vamos dizer assim, a música, né, a experiência de anotar. Qual é que é o ganho cultural de tudo isso, né? O ganho cultural de tudo isso é a possibilidade de a gente ter o legado de toda uma história da música que pôde ser anotada. Em termos básicos, assim, eu tentei elaborar alguns exemplos no momento da minha fala. Em termos básicos, antes disso, o que a gente tem é o que sobrou das experiências nas comunidades, como é o caso toda a experiência da música grega, por exemplo. A gente não tem um acesso como teria a experiência da música do Barroco, que já é uma época que a partitura já está assim no auge de desenvolvimento, de possibilidade de anotações. Por exemplo, a gente não tem também acesso a experiências também ali próximo do mundo grego, por exemplo, toda a questão da música semita, vamos dizer assim. Naquela época ali, nos primeiros séculos, existia muita questão, até Gregório Magno firmar a ideia do canto gregoriano ou do canto-chão. Haviam grandes debates em relação à música grega, em relação ao canto sinagogal, por exemplo,
que eram experiências comunitárias que, com o tempo e as grandes mudanças que a gente conhece, né, todas essas mudanças que a gente conhece como a relação entre os impérios de dominação, muita coisa se perdeu, não só na prática cultural do canto, mas se a gente for ver na história da literatura também, muita coisa se perde nesses momentos de chegada do império esse, do império aquele, o império romano que chega na Grécia, muita coisa se perde. Então, assim, nesse contexto ali, como não há ainda uma partitura desenvolvida tecnologicamente como uma vez posterior, o nosso acesso a essa música, é claro que hoje a gente já tem muita pesquisa nessa área, e se a gente investigar, tem muita coisa que avançou a ponto de se aproximar. Tem até uma publicação, o Júlio, o professor Fernando Matos até compôs algumas coisas do famoso Epitáfio de Céquilos, que se considera assim, se encontrou um epitáfio que a pesquisa diz que é assim um dos modelos mais seguros de que ali é uma composição musical grega, mas não no modelo da partitura, né? E a pesquisa hoje já anota, você poderá encontrar numa pesquisa fácil o epitáfio de Céquilos anotado em partitura. Então, nesse processo, sim, professor Rafael, seja de um ponto de vista histórico, seja de um ponto de vista filosófico, digamos assim, o surgimento da partitura como possibilidade de tecnologia, eles se juntam tanto numa perspectiva histórica, quanto numa perspectiva filosófica, que é toda uma discussão que você vai pegar em torno da questão de valores, de relações de intervalo, que é toda uma discussão matemática, digamos assim, de fundo pitagórica, né? E a partitura, ela vai se erguendo. Eu sempre, quando falo com o Júlio, seja em momentos informais ou por mensagem, eu lanço a pergunta para o Júlio, justamente por a especialidade dele nessa área do trato com a harmonia e com a composição, o que é o número, né? Porque a partitura também, ela tem de fundo uma questão de esforço teórico de anotar tempos, anotar sucessões, anotar intervalos, e tudo isso vai se desenvolvendo, acompanhando tanto o debate filosófico como o debate teológico. Você vai ver na Idade Média toda a questão em torno do trítono, por exemplo, que é um intervalo de quarta, tem toda uma elaboração teológica da proibição do que a teologia medieval chamou do diabolos e música, que era esse intervalo que é dissonante, tá? Que é dissonante. Há uma defesa dos intervalos e relações sonoras consonantes. O barroco também trabalha com isso, principalmente no que o barroco desenvolveu ali com Johann Sebastian Bach, vamos dizer assim, que se chamou de teoria dos afetos, né, que eram as correspondências de intervalos consonantes, intervalos dissonantes, em relação a sentimentos. O fato é que a partitura, como tecnologia de escrita, ela alcança aí um desenvolvimento enorme, né? Mas como toda escrita, talvez o Júlio possa comentar depois, como o professor Rafael cita, a própria partitura, ela chega num momento, vou dar como exemplo, digamos assim, na experiência, digamos, filosófica, de criação filosófica do texto, né? De repente, a gente tenha já vivido a experiência de que a determinada frase ou conjunto de palavras ou períodos ou parágrafos, às vezes nos parece não explicitar tanto o problema que a gente tem filosófico como poderia ser. A partitura também, no decorrer da história, principalmente depois da música do século XX, depois principalmente do impressionismo, do expressionismo, ela também vai se ampliando, né, no sentido de que a notação objetiva, ela passa a ser questionada por vários compositores, no sentido de querer atacar problemas de temporalidade, atacar categorias como expressão, como representação. Por exemplo,
o impressionismo, isso foi muito considerado. Existe a famosa história de que o Debussy, numa obra famosa que ele tem chamada La Mer, a Onda, quando ela foi executada, dizem que os críticos da época, no outro dia, comentaram, né? O senhor compositor Debussy, ele propõe uma peça aí com o título A Onda. Eles, mas eu estive na apresentação e em nenhum momento eu ouvi qualquer coisa que lembrasse água, por exemplo, né? O impressionismo, o expressionismo, ele já trabalhava. E o Debussy, na verdade, responde, né? Ele diz, não, é que, na verdade, eu não representei a onda. A composição é uma impressão minha a partir da experiência com a onda. Então, essas questões, elas vão sendo cada vez mais, elas vão acompanhando, assim, uma revolução paradigmática que eu acho que ela vai acontecendo também um pouco, de repente, na história da filosofia, né? A história da filosofia tem vários exemplos de subversão no texto, né? O Nietzsche lá já reabilita o que ele vai denominar a escrita a partir do aforisma. O Wittgenstein já faz isso também na sua escrita, e depois, se a gente pegar essas correntes francesas mais atuais, assim, com uma subversão textual, eu acho que daria para fazer um paralelo, que a partitura também vai passando por esse revés de como colocar, e acho que isso é uma experiência que o professor Júlio certamente considerará muito também profundamente, porque está muito ligada aos objetivos do compositor, né? Em que medida colocar as ideias, em que medida desenvolver. O professor Júlio, se não me engano, Júlio, você é no teu mestrado, doutorado, que tu explora muito a ideia do que se denomina técnica expandida, né? Essa ideia de notações que são notações que estão na partitura, professor Rafael, mas, de repente, o campo da percussão, ele lida muito com isso, né? Existem muitas composições para percussão, principalmente contemporânea, que ela é acompanhada de uma grande bula inicial, para dizer isso aqui significa isso aqui você deve expressar isso aqui você deveria fazer dessa forma, esse sinal significa isso, esse sinal, a ideia é que signifique isso. Então, assim, a gente considerando o desenvolvimento, a evolução, ou a partitura, ela vai como texto, né, a partitura como tecnologia de anotação, vai enfrentando um caminho de autossubversão dos processos, eu diria assim. Ou seja, de como criar signos, símbolos, referenciais que possam dizer poeticamente, vamos pensar assim, do ponto de vista criativo, né, questões. Então, eu acho que daria para considerar nesse sentido, né. De outra forma, ela se consagra, a partitura se consagra como esse texto, né, que, por exemplo, nos dá acesso ao barroco, vamos considerar assim, né. Digamos assim, se não houvesse notação na época de Johann Sebastian Bach, ou em outras épocas, né, porque a possibilidade de gravação, ela é já muito moderna. Então, numa época que as questões não eram gravadas, como a gente pode hoje com o vídeo, com o audiovisual, a partitura dá essa possibilidade desse acesso à tradição, né, como escrita, como possibilidade interpretativa. E daí se geram vários debates, né, se você pegar em relação ao barroco, que a gente, texto, mas ela lhe dá uma grande possibilidade de interpretações. Você vai encontrar escolas que vão defender, Bach desejou que isso fosse tocado dessa forma, outra escola vai dizer, isso se desejou que tocasse dessa forma, e etc, etc. Não sei se o Júlio gostaria de completar alguma questão. Enfim, não vou estender muito, assim, mas
Eu acho que mais ou menos é isso. Acho que a notação ela possibilitou o desenvolvimento da música no sentido arquitetônico, assim, também para que as pessoas pudessem tipo, não depender exclusivamente da memória, né? Ao ler uma partitura em conjunto, né? A pessoa tem um apoio ali. Então, eu posso fazer uma obra mais longa, eu posso fazer uma obra com coisas mais complexas que não apelariam tão facilmente à memória, né? Interessante também entender que hoje em dia acho que uma boa parte dos compositores compõem usando grade, né? Ou seja, a grade é onde é uma partitura que a gente vê todos os instrumentos ao mesmo tempo, né? Mas isso antigamente isso não foi sempre uma prática, né? Essa ideia da grade surgiu depois, né? Os compositores ainda antes do classicismo e tal, eles eles compunham os instrumentos separados, né? E essa grade era dentro da cabeça deles, né? Eles imaginavam o conjunto do que ia acontecer dentro da mente, né, deles, né? Então enfim, também no piano, provavelmente, ou instrumento de teclado, mas também, então, mas eu acho que tem uma fala aqui do Taruskin, que talvez seja interessante, né, mencionar que assim, primeiro o Varese, né, ele falou lá quando os instrumentos eletrônicos começaram a ser desenvolvidos lá nos anos 30, né, o Varese ele considerava a necessidade de uma nova notação para a música do futuro, evidenciando o uso de notações de diferentes naturezas para finalidades ou necessidades diferentes, né, de acordo com o meio sonoro. Então, o que ele diz é o seguinte: à medida que as frequências e os novos ritmos terão de ser indicados na partitura, a nossa notação atual será inadequada, né? A nova notação, isso nos anos 1930, né? A nova notação provavelmente será sismográfica. Isso é o que ele pensava que ia acontecer, né? E aqui é curioso notar que no início de duas eras, a primitiva medieval e a nossa era primitiva, pois estamos em um novo estágio primitivo da música hoje, isso nos anos 30, enfrentamos um problema idêntico, o problema de encontrar símbolos gráficos para a transposição do pensamento do compositor para o som. A uma distância de mais de 1000 anos, temos essa analogia. Nossos instrumentos elétricos, ainda primitivos, tornam necessário abandonar a notação na pauta para usar uma espécie de escrita sismográfica. Mas isso aqui também acabou não rolando, porque logo depois o Taruskin aponta, né, no livro de História da Música dele, que o aspecto revolucionário, o aspecto verdadeiramente revolucionário da música eletrônica foi a nova relação que ela tornou possível entre compositores e obras. O compositor de uma composição eletrônica pode produzir uma partitura, entre aspas, exatamente como um pintor produz uma imagem, ou um escultor produz uma estátua. O que é produzido é um objeto de arte original e não um conjunto de direções para a performance. Então tem essa diferença, né? A partitura ela pode ser um conjunto de instruções, né? Ou seja, você vai cantar isso aqui, você vai tocar aquilo ali. Outra coisa é você produzir uma partitura que a própria partitura já é uma obra de arte, entende? São coisas diferentes. Então, mas assim, mas o que a gente acabou constatando é que a música eletrônica acabou prescindindo completamente da partitura. Ninguém precisa de uma partitura para fazer música eletrônica, a não ser que a gente vá usar a partitura como como exatamente essa ideia de prescrição para que outras pessoas façam ruídos ou façam outras coisas, né? Enfim, você pode usar a partitura como indicar, né? Que nem aquela peça do Cage ali, que ele faz uma série de ações ali, ações mesmo, jogar água numa banheira, bater no piano, enfim, são ações enfim, a partitura tem esse aspecto prescritivo, mas nenhuma música necessariamente precisa de partitura, né? Na verdade, a gente precisa fazer a música, quer dizer, tem músicas que eu faço sozinho e que eu não registro, assim, eu gravo elas, mas eu não me dou o trabalho de escrever porque eu mesmo que estou tocando, e também outras pessoas não vão precisar ler aquilo, então às vezes eu não escrevo também, então acho que dependendo da música, né? Então, tem mais um aspecto, ainda não querendo estender muito, mas já que é o seguinte: assim como a gente se ambienta com um aspecto notacional no português, né? A gente começa a se acostumar com as palavras e fazer argumentos a partir dessas palavras, a notação, para quem está compondo, começa a fazer sentido como frases, né? Como algo que, enfim, tu pode analisar uma partitura, mesmo sem ouvir a música, tu pode dizer, não, peraí, tem uma coisa que está desequilibrada aqui, tá muito pesado isso aqui, a gente começa a ler a partitura mentalmente, né, e isso faz sentido, começa a ser uma espécie de letramento também, né, é uma espécie de tipo de letramento, assim como é o letramento
A gente lê um texto e vê, não, esse texto aqui está confuso, não sei o que, o cara botou a vírgula no lugar errado. A gente começa a ver a partitura também acho que com esse aspecto também. Então, tem esse aspecto também, tipo, meio de letramento que ajuda, né, também a composição. Acho que é isso, em resumo, assim. Obrigadão, gente. Muito bem respondido. Então, eu tinha uma dúvida, mas agora o professor Júlio, eu acho que deu uma luz aqui para para o que seria a minha pergunta, mas igualmente eu vou só mencionar para não ficar perdido. Em relação justamente a essa questão da escrita da partitura, claro, tem a forma como é usual dentro da música, né? Mas como tu mencionou na live sobre a representação dos sons, né, figurados ali, né, da compositora gritando, fazendo sons ali daqueles desenhos todos, aquelas representações assim. E aí a minha dúvida e a minha pergunta tem a ver com essa questão que tu colocaste como a partitura como uma obra de arte. No meu caso, eu queria trazer uma ideia sobre se essa partitura como uma obra de arte, ou dita dessa forma, eu poderia pensar ela como também através do corpo, do gestual. Eu digo isso no quesito dança, né? Porque algumas, por exemplo, o meu conhecimento um pouco mais aprofundado seria dentro da dança, da música oriental ali, do Oriente Médio. Eles têm esse costume de vincular a expressão do corpo, né, de quem dança ou representações como uma descrição dessa comunicação que a música faz. Então, eles englobam muito o gestual como uma forma de explicitar o que a música está sendo manifesta naquele momento, assim, né, muitas vezes por improviso, enfim, tem uma gama. Então, eu queria saber da opinião de vocês, assim, dentro desse olhar da música ocidental, se eu poderia vincular como o corpo, ou dizer do corpo como uma forma de transpor como uma linguagem simbólica, né, claro que muito particular dentro do que está sendo querendo passar, mas você poderia considerar também uma forma de partitura, né, dessas tabulações simbólicas em específico. Seria essa a minha colocação. Enfim, eu creio que sim, eu acho que... não sei se você conhece um coreógrafo que chama Balanchine. Ele coreografou uma peça de Bach, né, ele fez a polifonia, assim, ele transpôs aquela... Acho que foi lá por 1950 que ele fez isso. E ele fez uma coreografia que cada bailarino está fazendo a voz de um instrumento, como se fosse uma polifonia. Então ele transpôs a ideia de polifonia baquiana para a coisa do tipo do movimento. Mas acho que é perfeitamente possível. Acho que existem, eu não tenho certeza quanto a isso, mas acho que existe notação, né, para coreografia também. Eu acho que tem formas de se anotar isso, né? Não tenho certeza, mas acredito que... Acho que tem notação, né? No balé tem. Tem, claro que depende muito do estilo. Por exemplo, onde eu tenho mais conhecimento dentro dessa cultura oriental é muito, muito específico, porque eles vinculam muito que o som teria um corpo, né? O corpo, né? O som teria que ser manifestado como um corpo, né? Tem muito isso dentro dessa vertente. Então, não teria como, é como se não fosse uma normativa assim, esse acento quer dizer isso para o corpo, mas isso ficaria a critério de quem está fazendo, no caso, o bailarino, o coreógrafo, enfim. Claro. Né, isso é muito particular, mas isso é muito, muito intrínseco uma coisa na outra, né? Então, isso é pouco falado aqui na questão aqui dessas colocações mais ocidentais. Eu acho que existe uma interpenetração nas artes, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim que não... A gente acaba meio compartimentando música para cá, dança para lá, teatro para lá, mas na verdade tá tudo meio junto. Né? Tá tudo junto, né? E é tudo expressão cultural, expressão humana, né? Representação, é tudo simbólico, né? Tudo... Acho que... Claro que a gente se especializa em algumas coisas, mas acho que tá tudo conectado. E é um mecanismo nosso de recepção que está em jogo também. No caso, a nossa capacidade cognitiva de aprender aqueles símbolos e
de fazer sentido desse negócio todo. Então, acho que tá tudo vale, assim, tudo pode ser arte, com certeza. Então, faz sentido. Ah, que bom. Feliz. Que alívio. Que alívio. Mas como, às vezes, né, tem esses distanciamentos, assim, é legal ver, assim, uma opinião dentro, né, dentro da música, né, acadêmica, né, então eu gostaria muito desse feedback. Mas eu acho que é isso, não sei se o professor Rafael quer fazer mais alguma colocação, e aí a gente pode passar para as perguntas. Eu acho que não, Fernanda, a gente tem bastante perguntas, né, que o pessoal fez para o Júlio e para o Raimundo. Eu acho que seria importante a gente começar a passar para as perguntas. Ok, então podemos para a primeira pergunta. Aí ambos, né, se quiserem responder algum específico. Como vocês caracterizam o papel da representação visual em operações musicais, como a composição? Até que ponto a representação visual teria algum papel constitutivo na música? Sim. Representação visual. Eu acho que é mais ou menos o que a gente acabou falando ali na resposta anterior, né? De tipo, a notação, a representação visual é o tipo de notação e o compositor pode escolher diferentes tipos de notação. E também não adianta fazer uma música toda anotada se as pessoas que vão tocar ela não sabem ler, né? A partitura. Então essa coisa de notação também é um acordo coletivo, é um acordo social que vai funcionar em determinadas, tipo, se eu vivo numa sociedade não letrada, né? Aí não adianta eu escrever livro, né? Então não adianta vejo que no caso da música eu não estou colocando o não letramento como uma coisa menor, assim, mas existem formas de fazer música sem notação, né? Mas pode ter um impacto importante, né? A coisa visual, né? Na composição, né? E na música, né? Agora eu tenho uma aluna que é deficiente visual, eu tenho pensado muito, né, em coisas, né? Como é que eu vou resolver, né? O que eu tenho que fazer para me comunicar com o aluno, né, com esse tipo de coisa. E aí a gente fica num dilema, o que é mais importante, né? Enxergar ou ouvir, né? É um dilema terrível, né? Na verdade é uma coisa mas assim, a gente fazendo esse tipo de exercício, né, entre o que é importante, a gente acaba pensando, né, no peso que as coisas têm, né? A visão e ouvir também. Então, mais ou menos isso. Legal. O professor Raimundo quer fazer uma colocação? Eu acho que o meu entendimento ali está muito parecido com o entendimento do Júlio, né? Eu acho que daria para dizer, Júlio, que como a partitura é um texto, assim como como qualquer texto, inclusive, Júlio, por exemplo, o professor Júlio, como compositor, ele pode compor algo que seja, inclusive, impossível de execução. Estou errado, Júlio? Sim, perfeitamente. Eu acho que o Xenax fez muito isso. Fez várias peças que são quase impossíveis de tocar. E então, eu acho que esse jogo aí que o Júlio colocou, ele é uma dimensão real e se junta também a talvez essa dimensão que tu coloca que também é corporal, sabe? Há um jogo do corpo ali entre o ver, o ouvir, o movimento, a música, a categoria de corporeidade, ela já tem sido muito discutida no campo da música e das artes em geral, né? Tanto no sentido mais estrito, que pode estar ligado, por exemplo, ao conceito de gesto na música, a questão também de movimento no sentido mais amplo, de corporeidade, né? Então a partitura ela é texto e é como o Júlio deu um exemplo aí muito bem colocado, que é no sentido de que ela é um texto que, como o Júlio diz, inclusive à primeira vista você pode se dar conta, né, de que se ele é possível de execução. Na música se diz muito se algo é idiomático ou não para determinado instrumento, né, Júlio? Do ponto de vista, você pode anotar uma coisa para o piano e
e cruzar os dedos e aquilo não ser possível na prática, digamos assim, na vida real e assim por diante, né, que é o que chama de idiomatismo no critério de anotação e etc, né. Então a partitura como texto, ela envolve o ver e o ouvir, é uma experiência parecida com a da poesia em outros termos, né, a poesia, se você lê poesia com os olhos, numa leitura silenciosa, é uma experiência que você faz. Se você recita, você inclui o som, já inclui a experiência auditiva, né? E assim com todos os outros textos, e assim por diante, eu acho. Certo. Professor Raimundo, é correto afirmar que, sob uma perspectiva clássica da música, ela perdeu seu caráter mais filosófico que tinha para dar espaço a uma música mais comercial, como vemos hoje? Eu, de início, acho que não. Primeiro, pela questão do... É preciso um entendimento, principalmente na atualidade, assim, do que seria comercial ou não. É uma pergunta que ela é muito válida, porque a gente tem digamos assim, em se tratando do problema música e filosofia no Brasil, principalmente, uma grande tradição adorniana. Adorno é esse grande nome assim da estética da música, muito responsável pela elaboração do que se denominou indústria cultural. É um cara que discutiu muitas questões em música, com textos muito polêmicos, dependendo da fase da vida dele. Mas o Adorno, ele foi responsável por uma grande divisão em relação à música, que é quando ele fez aquela divisão entre o que é música séria e o que é música popular. Isso se passou de forma muito profunda nos debates sobre filosofia e música no Brasil, de forma muito profunda e até hoje, né? E até hoje. Com essa divisão, o Adorno, como um herdeiro ali um herdeiro não, os nomes fundadores da Escola de Frankfurt, atrelou muito a ideia de música, comércio, mercado, e criou toda uma problemática. A questão que se apresenta, seguindo a pergunta, hoje, é que a gente não conseguiria levar critérios, primeiro, para dizer que determinada música destinada a ser comercializada poderia ser desprovida de princípios filosóficos ou não. É a minha impressão. Resumindo assim de forma bastante clara, mesmo no classicismo, a música era feita para ser consumida. Talvez seja uma hipótese importante de considerar. Mesmo no romantismo, ou seja, pega em Beethoven. Beethoven trabalhava o tempo inteiro para a música dele ser executada na corte. Era uma música para ser consumida, sabe? Johann Sebastian Bach compunha missa para ser tocado na missa. Aí a ideia do comercial na nossa época, às vezes, ela é muito tomada no sentido de que determinada música, caso seja feita com um objetivo comercial, ela pode estar desprovida, ou seja, de aspectos estéticos, filosóficos, e dependendo do julgamento, às vezes as pessoas podem achar que ela pode ser até menos qualificada do que essa ou aquela outra música. O que, na prática e na experiência, isso não alcança uma verdade, né? Porque a gente pega toda a cultura do jingle, daria para dizer, Júlio, toda a cultura da música de propaganda, você vai encontrar coisas muito bem elaboradas, você vai encontrar coisas muito bem pensadas, muito bem feitas, muito bem tocadas, muito desenvolvidas, e então acho que para considerar essa questão eu responderia assim, não dá para dizer que há um desprovimento de reflexão filosófica ou estética ou musical em se tratando de música que é feita para ser comercializada, né?
Por isso eu comecei falando dessa questão adorniana, que ela permeia muitas reflexões do debate sobre filosofia e música no Brasil, né? E foi deixando um pouco essa divisão, sobre essa divisão. Porque música para ser comercializada, ou não é para ser, ou é música séria, ou não é. E basta ver, o Júlio complementaria muito bem essa questão, todo o conflito que o Adorno teve com o jazz, né? que historicamente foi, digamos assim, interpretado de forma muito dura, no sentido de que o jazz não seria a música séria seria a música clássica. Mas aí, se você pega até os próprios textos do Adorno, ele vai levantando todo o grau de complexidade do jazz, todo o grau de complexidade. Tem um dos textos dele, não lembro qual, da década de 30 ali, que ele vai dizer qualquer obra de jazz, você vai levar ela a sério numa análise, você perceberá logo de início que ela é muito mais complexa do ponto de vista a música ligeira. Ele vai dizer, você vai perceber logo de início que o jazz ele vai ser altamente mais complexo de vários pontos de vista, tanto melódico como harmônico, que é a própria elaboração musical do Mozart, que é assim, esse grande representante do classicismo, né? Então, assim, para resumir, eu diria, eu acho que a reflexão ela precisaria não levar a termo um paralelo entre música clássica ou música de propaganda ou música comercial, mas, assim, principalmente no mundo totalmente complexo que a gente vive e de grandes expressões de fazeres e criações no campo da música, o critério se ela é comercial ou não designa se ela carece de reflexão filosófica ou estética ou musical, e entre outras questões. Né? Se o Júlio completaria, já que eu toquei o jazz, Júlio, valeria aí a tua... Falar rapidinho, porque acho que depois essa questão deve voltar numa outra pergunta mais adiante, mas eu acho que o Adorno é daqueles caras que às vezes a gente antipatiza de início, assim, né? Porque eu, como gosto de jazz, gosto de música popular, então teria tudo para... Aliás, eu gosto de tudo, né? Eu sou muito eclético. Mas, assim, a gente tende a antipatizar com ele no início, né? Mas depois a gente entende que tem vários pontos ali que são relevantes, né? Principalmente a questão da indústria cultural e tudo mais. Mas, rapidamente, assim, o que eu vejo é que hoje em dia o grande problema é quando a música que está sendo alimentada pelo dinheiro, né? Ela toma o espaço de visibilidade, né? De outras músicas, né? Então a gente tem de novo um mainstream, assim, uma coisa... É que hoje em dia a questão do algoritmo, né? De como as coisas são expostas nas redes, esse é um problema para todo mundo, assim. Tanto na expressão artística, né? De como você vai... como na expressão política também. Então a gente está sendo dominado por um sistema, por um tentáculo muito grande, assim, né? Tanto de manipulação, né, do que é visto, do que é deixado, do que deixa de ser visto, né? Então tem essa coisa da visibilidade, acho que é uma questão bem complicada hoje em dia, assim, a visibilidade da gente em termos de expressão, em termos de política também. Que aí já é um... Júlio, e isso não é uma questão estética, né? É uma questão de espaço, né? Quer dizer, quais são, de que modo os critérios comerciais vão reger né, a visibilidade dos artistas e não o valor estético propriamente, né, que eles têm. Exatamente. O problema é que quando entra o dinheiro na jogada, né? Tem aí acho que nesse sentido, assim, a questão da indústria é uma coisa... Porque à medida que a gente vai se educando mais musicalmente, a gente começa a descobrir as coisas que estão escondidas, né? Mas elas não estão aí de fácil acesso, né? Elas não são de fácil acesso para as pessoas. Elas são meio que invisibilizadas. Então a gente tem uma corrente principal e a gente tem que fazer uma força para chegar, né? Nas outras coisas, né? Então elas não aparecem, né? Então essa seria a minha única crítica, assim, nesse sentido, né? Que tem outros interesses que mantêm sempre um mainstream ali que não deixa as pessoas verem, né? Sempre também acho que a gente vive num mundo muito dominado por redes, né? Facebook, Instagram, tá todo ninguém mais sai
daquela linha azul do Facebook. Ninguém mais sai do que passa por aquele timeline, aquela timeline, né? Então é difícil, as pessoas têm que fazer uma força para procurar o que está fora, né? Eu gostava da internet antiga, sabe? A internet antiga, daqueles sites bem toscos, né? Quando começou a internet, daí tu tinha que mandar um e-mail pro teu amigo para indicar que existia um site, né? Olha só que legal, acho que descobri isso. Isso quem é contra isso aí é um cara chamado Jairo Lanier, que ele escreveu You Are Not a Gadget. Ele é contra essa coisa que se tornou a internet, né? Hoje em dia, né? Ele gosta daquela internet roots, né? Aquela primeira internet dos anos 90 que a gente, né? E depois a coisa ficou até 2004, 2005, quando entrou o YouTube, era mais legal. Mas agora a gente vive numa grande rede social, assim. Então é difícil realmente aparecer no meio. É como se você largasse uma mensagem numa garrafa, assim. É assim que eu me sinto muitas vezes. Eu largo uma mensagem numa garrafa e, sei lá, talvez alguém ache, talvez não. É bem complicado isso. Esse critério do algoritmo, ele levou isso ao extremo, né? Você praticamente não consegue escolher o que vai ouvir. Se você levar... A gente tem as bolhas, né? A gente tem as bolhas de concordância, né? A gente só vê quem concorda com a gente, né? Então é por isso que hoje em dia a esquerda se alienou tanto. Bom, já tá virando políticos aqui, mas é por isso que a gente acha que todo mundo pensa como a gente, mas tem um monte de gente que tá pensando de outro jeito, entendeu? E isso é um negócio bem, bem complicado, eu acho, hoje em dia. Assim. E assustador também. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Professor Júlio, poderia tocar um jingle famoso de alguma propaganda que todos ou quase todos conhecemos, sem revelar, para adivinharmos, só ouvindo? E poderia explicar o fenômeno da música nas propagandas? Enfim, infelizmente eu não tenho nenhum, mas acho que deve ter sites que vocês podem procurar essas coisas assim. Mas eu acho que o fenômeno da propaganda, acho que é uma coisa que eu até comentei, né, na nossa live, que é o negócio das tópicas, né, que é um negócio de retórica também, que vem da filosofia, que é você levar a pessoa para o lugar comum, né, para um lugar onde todo mundo está, né. Então, geralmente, os jingles envolvem alguma tópica, né, alguma coisa que, tipo, falar... Exemplo de tópica é falar do pai, falar da mãe, acho que eu comentei isso aí, né. Mas, assim, do ponto de vista comercial, eu não sei antigamente, mas ultimamente, cada vez mais o jingle tem sido um esquema de alienação, assim, sabe? Para quem trabalha com isso. Isso, na minha opinião, e por isso que eu deixei de trabalhar com esse negócio. Porque, tipo, é como alguém que constrói, vamos supor, o cara faz um chip lá para o iPhone, né? Um operário lá ganhando um salário super pequeno, ele produz uma coisa para um pedaço de um produto que ele não vai poder consumir, né? Então, essa é mais ou menos a definição de alienação, né? Então, isso na música é a mesma coisa. Você está fazendo uma música para um produto que talvez você não tenha dinheiro para comprar e pior ainda, você é alienado da sua própria possibilidade de criar, né, alguma coisa, porque o compositor de jingles, assim, tipo, em geral, hoje em dia, ele simplesmente é um operário, assim, tipo, ele faz o que mandam ele fazer. Então, ele tem que construir uma música de acordo com a opinião do cara da agência lá, não sei o quê. Então, é um pouco polêmico isso, mas é muito, muito pouco espaço tem criativo nisso, né? Então, tem muito, muito pouco... É um trabalho, é só um trabalho para pagar as contas, assim, na minha opinião. Isso tem sido cada vez mais... Eu acho que no futuro vai acontecer a inteligência artificial, o cara vai fazer jingle automático, assim, tipo... Esse negócio de deep learning, daqui a pouco tempo, tu vai poder programar. Eu quero um jingle tal, eu quero com essa letra, daí o computador faz para você sozinho isso. Não precisa uma pessoa fazer. Basta você programar o computador, alimentar ele com algumas referências e vai acontecer naturalmente. Acho que o George Orwell também já previu isso, né? Porque tinha no 1984, tem uma hora que a pessoa escuta os versificadores, né? Então a pessoa está escutando músicas que são versificadas automaticamente, né? São aquelas músicas que falam de amor, sofrência, quer dizer, aí você fica ali, quer dizer, tipo... sei lá, baralha lá umas coisas e joga lá, joga no rádio esse negócio. Então é mais ou menos a música, quando fica muito industrializada e muito massificada, acaba virando quase que uma coisa um pouco assim meio. Essa é outra crítica tipo da indústria cultural. E o jingle é a síntese da indústria cultural da coisa, é a música feita especialmente para vender. E
E é isso, assim. Eu sei porque eu trabalhei 8 anos nesse negócio, então por isso cada vez eu fiquei, depois eu me afastei, assim. Mas é necessário, né? É um trabalho para pagar as contas. Alguém vai fazer isso, se eu não fizer, alguém vai fazer. Enfim. Verdade. Próxima pergunta, então. Como devemos nos posicionar diante de obras com conceito e aquelas que dependem totalmente do conceito, são válidas como arte legítima? O que os professores pensam sobre? De repente. Quer responder primeiro, Raimundo? Não sei. Pode ser? Pode ser. Pode alternar. Então, diante de obras com conceito, né? Eu vou partir dessa questão. É uma questão importante porque a gente tem também, na história da arte em geral, o que se chamou de arte conceitual. Uma coisa é quando se tematiza a arte conceitual. Outra coisa é a questão da obra como conceito. A obra com conceito e aquelas que dependem totalmente do conceito. Tá? São válidas como arte legítima? Na minha opinião, não é o conceito que define a validade ou não da obra. No sentido de eu precisei pensar o conceito para desenvolver o processo criativo na obra. Então, eu acho que assim, a legitimidade da obra, ela se dá à medida que ela existe. Agora, se você considera a ideia da arte conceitual, ou seja, partir do conceito para a elaboração, aí o critério de reflexão e avaliação, ele se torna outro. Né? De um ponto de vista muito particular, nem toda criação de obra artística é necessariamente a obra de arte conceitual, mas na minha perspectiva, toda criação ela parte de perspectivas conceituais, de consideração. Ou seja, mesmo que você não delimite lá o conceito, né, como o grande conceito que deverá caracterizar a obra, todo criador, seja o compositor em música ou nas outras artes, ele produz a partir de perspectivas conceituais com as quais ele opera, sei lá, ele opera, seja no sentido mais psicológico da palavra, seja no sentido mais de fundamentação e desenvolvimento dos seus trabalhos, né? Então, eu acho que eu comentaria por esse lado, assim, de que a legitimidade da arte, ela não depende do conceito, embora o conceito possa designar o que se entende como arte conceitual, e embora eu entenda que todos os trabalhos de criação artísticas, eles estão imbricados em perspectivas conceituais dos próprios artistas, da época, do que os artistas se envolvem, do que eles leem, do que eles ouvem, do que eles se envolvem como material cultural. Posso me meter aqui um pouco, fazer uma pergunta? O Júlio fez eu acho que ele fez uma menção ao fato na live, ao fato de ter uma tendência a apreciar do geral, do dia a dia, já muito a conceitos, né, isso aqui sei lá, expressionismo, estou pensando em comparações comentários que eu ouvi sobre, né, quer dizer, apreciação da arte visual, né, mas eu lembro desse ponto, porque uma vez eu estava, na medida em que vocês estão falando agora de arte conceitual, uma vez eu estava andando na rua, estava descendo a escadaria que tem entre a X e a André da Rocha, uma pessoa me parou, apontou para um grafite que tinha ali numa parede e perguntou se eu achava que aquilo era conceitual. E aquilo, assim, eu achei meio surreal a experiência, né?
mas um pouco a medida de quanto difundidos estão esses rótulos, que a gente, no fundo, não sabe, né, o que significam, assim, fora da academia, fora de quem é especializado, e do quanto, de um modo ou de outro, interferem na nossa apreciação estética, né? A gente vai, de um modo geral, muito armado com, né, as diferentes caixas, assim, quando houve uma peça, alguma coisa, e tenta... né, tenta classificar desse jeito ou daquele. Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu não sei, eu acho que assim, em relação à pergunta ali, eu acho que o problema do lance conceitual é quando, acho que ele pergunta aqui, e aquelas que dependem totalmente do conceito, né? O problema aqui é quando uma determinada manifestação precisa talvez ser explicada por um texto, porque só aquilo ali não deu para entender, sabe? E aí talvez aí tem um problema mesmo, né? Tem um problema no sentido de que a manifestação em si ela não é suficiente, ela precisa de um acessório textual ou conceitual para que você consiga entender, né? Mas não, e aí dependendo do tamanho desse acessório que você vai ter que ter, no caso quando esse acessório envolve uma coisa muito complicada, aí fica muito difícil de você atingir, né, a pessoa do ponto de vista estético, assim, sabe? Fica muito difícil porque, né, a pessoa vai ter que fazer um malabarismo intelectual para conseguir entender esse negócio. Mas assim, e aí, mas o que eu noto na relação entre arte visual e música é que há me parece assim, que há uma tolerância muito maior da música, da arte conceitual para as artes visuais, tem mais tolerância a manifestações conceituais do que na música. Porque eu não sei por que as pessoas, porque assim, se eu for para um museu, né, eu olhar para uma peça, para uma pintura qualquer, e eu disser que aquilo, não sei, não gostei, não sei o que, sei lá, muito provavelmente vão dizer que eu sou burro, né, porque, tipo, você não entendeu o negócio, você não sabia, você não entendeu direito o conceito, então você não alcançou a obra. Agora é engraçado, na música, se eu faço uma música super complicada, super avançada, as pessoas têm todo o direito de dizer que odeiam aquilo, sabe? Então, tipo, porque parece que a música, a impressão que eu tenho é que a música parece que, não sei se inconsciente, tipo, não tem nenhum dado, assim, digamos, estatístico no caso, para essa afirmação que eu estou fazendo, mas é só uma impressão minha. Mas eu tenho a impressão que as pessoas esperam, nunca tem uma expectativa mais de alento a partir da música, assim, elas esperam ser confortadas, assim, mais com a música. Então se eu vou num filme e aparece uma cena de uma pessoa matando a outra lá, uma cena ultra violenta num filme, que filme legal, não sei o quê. Agora, se eu faço uma música extremamente desconfortável, uma música violenta, as pessoas ficam realmente desconfortadas, sabe? Ficam bravas no caso, com o compositor, entende? Então, é um negócio, quer dizer, porque a música deve ser sempre confortável, né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que se desdobra um pouco nisso, assim. No caso do grafite, é melhor perguntar para a Luciana, minha esposa, que ela acabou de fazer o mestrado dela sobre grafite, e aí ela vai falar melhor do que eu sobre essas representações, né, de como funciona na rua, né? Porque tem várias coisas envolvidas também. A gente precisa fazer também uma sessão de artes visuais né, com certeza. Tá aí o diretor do Instituto de Artes aí que pode fazer as pontes. Com certeza. Então, seguimos para a próxima. Júlio, sobre os limites da representação da partitura. Até onde você acha que vai o limite do que pode ser representado pelo compositor na partitura e reconhecido pelo ouvinte na performance da obra? Super interessante essa questão. Tem uma distinção que eu acho que é aristotélica, né, que é o nível poético, né, e o nível estésico, né, eu acho que é isso. E talvez o Rafael possa me corrigir se eu falei alguma coisa errada. Mas então, assim, tem uma parte nossa uma parte que é o que o compositor está fazendo, né? Que é a parte da poética, né? Tem poética visual, tem poética musical, que é como você faz a obra, né? Como você está construindo a obra. E outra coisa é a apreciação estética, né? A apreciação de
de como as pessoas estão vendo aquilo que você fez. E a partitura, segundo, se não me engano, é o Nattier ele diz que a partitura é o nível neutro. É o ponto neutro. Então, é o ponto que tá entre a poética e a estética, e a estesis, né? Então, então eu acho assim, eu posso representar uma série de coisas, eu posso fazer uma música que, para mim, representa uma porção de coisas e pode não ser reconhecido isso pelo ouvinte, assim, absolutamente, sabe? Então, eu não tenho o poder de fazer, de saber, e não tenho o poder de fazer a música que vá funcionar pro ouvinte. Inclusive, eu posso errar drasticamente. Essa música aqui é muito engraçada, achar que ela é muito engraçada e todo mundo chorar, né? Eu posso... ou ao contrário, fazer uma música que eu acho que é cômica e as pessoas... que eu acho que é dramática e as pessoas rirem da minha cara. Quer dizer, então é uma... Claro que eu vou... Tipo, à medida que eu tento ter mais controle sobre as composições, isso tende a acontecer menos, assim, mas eu acho que eu não a representar o que é para mim a música do ponto de vista do compositor não tá necessariamente, não vai atravessar para o outro lado necessariamente. Isso é mais ou menos o que acontece. Tá certo. Vamos passar para a próxima pergunta. Qual será a validade da arte em tempos do transhumanismo? Uhum. Quem quiser responder, se os dois, quem quiser. O negócio do transhumanismo é coisa também um pouco dessa ampliação, né, artificial do ser humano, né? Se eu pensar na ideia de eu implantar um chip na minha cabeça onde eu teria um aumento da minha cognição, né, a partir de um chip, é transhumanismo também, né? Então, são perspectivas bastante... Acho que elas estão aparecendo, elas estão chegando. Está chegando isso aí, né? E hoje em dia, a gente já vive bastante uma situação de transhumanismo, um pouco, porque, na verdade, a gente tem o Google ali do lado, né? Então, a gente tem a nossa cabeça, mas eu não preciso guardar tudo, né? Tem uma parte lá que eu posso dar uma pesquisadinha ali no Google, né? Tem muita coisa. Agora, imagina se você tivesse um chip dentro da tua cabeça, um óculos ali da Google, que você estivesse olhando, assim, imediatamente as informações, assim. Então, seria bastante mais rápido, e isso vai acontecer, isso é inevitável, assim, e já está acontecendo. E acho que o que eu falei antes ali, daqui a pouco eu falei também na live sobre o negócio das redes neurais, né, que já tá se fazendo música com tipo, o computador já consegue aprender um estilo de alguma coisa, né, e aí fazer música a partir disso. Então, aí a gente vai ter que repensar, né, o que é propriamente humano nessa história toda, né? Porque quando uma máquina pode ter um resultado muito bom também, eu tenho que parar para pensar o que é ser humano e o que é ser transhumano também, né? Eu acho que mas se todo mundo tivesse esse tal chip na cabeça, todo mundo já estaria num outro jeito de se relacionar, né? Com a vida, né? Então são coisas que elas estão chegando e a gente vai ter que se preparar para isso, né? E tem as implicações éticas também, né? Implicações, né, enfim. Eu não teria uma reflexão muito, porque também não estou acercado do conceito de transhumanismo, né? Mas eu consideraria, do ponto de vista do que a estética tem tentado fazer valer, se perguntando da validade da arte, né, que é uma experiência que conduz cada vez mais para a dinâmica do concreto da existência, né? Do concreto da vida, Então, assim, independente se no humanismo, se no pós, ou cercado também dessa ideia da pós-verdade, ou do pós-humano, do transhumano, a experiência da arte tem algo ali que ela faz valer em todas as perspectivas, que é uma ligação com a concretude da existência, da vida ela mesma. Então, assim, independente da perspectiva paradigmática, a experiência da arte, ela continua sendo esse elo que nos liga
nos liga com o que há de mais humano na nossa experiência de vida, na nossa experiência psicológica, e assim por diante, né? Certo. Próxima pergunta, para os dois, ou se um quiser responder. Todo som é música, todo comprimento de onda ou um ponto sonoro pode ser considerado música? Fica a pergunta. Não sei, eu acho que qualquer a arte, assim, acho que a arte, ela se dá talvez mais na mente de quem vê do que talvez tão objetivamente, né? Acho que aquele exemplo ali que eu mostrei lá da fala, né, de quando uma coisa vira, quando um som, né, quando uma palavra, uma sequência de sons vira música, é um momento especial ali, né? Tem uma repetição que acontece. Então, dessa forma, quase tudo pode virar música, né? Quase qualquer coisa pode virar música, basta a gente organizar, né? Inclusive, eu posso ver música onde a pessoa não teve a intenção de ver música, né? Agora, agora meio pegou uma moda, né, do pessoal pegar os discursos, né, ou pegar um sitcom, pegar um programa de televisão e ficar fazendo som por cima, né? Enfim, não sei se vocês já viram esses vídeos, mas eles são super populares, por aí, tipo que o cara pega mas quem fez isso aí primeiro foi um dos primeiros que eu conheci foi o Hermeto Pascoal, né? Que ele pegou o discurso do Collor, né? Um discurso do Collor de Mello, tipo o presidente que foi empichado, e ele fez uma música por cima do discurso dele. Então então ele achou um jeito de musicar aquele negócio, que era uma coisa falada, e ele viu música naquilo. Então é uma questão acho que de ponto de vista. Então tudo pode virar som, assim. Depende da gente, assim, depende da nossa vontade de ver isso. Júlio, eu fiquei cantarolando aquela musiquinha do teu exemplo com as crianças o dia inteiro, né? No próximo cabeça, repetindo aquela. Grudou, né? Eu teria para comentar. Eu acho que na fala ali, no final da minha fala, eu tinha levantado uma questão parecida, né? Também é uma questão que me incomoda no sentido reflexivo da palavra, né? Em que medida a discussão estética ataca um problema do som, em que medida ela ataca um problema da música, sabe? Acho que isso é Porque a experiência do som, acho que o Júlio citou ali um termo ali que a estética, principalmente contemporânea, tem buscado resgatar no sentido mais grego possível, que é da estesis, né? De forma que todo som é uma experiência estética. Todo som é uma experiência estética. Tanto considerando a perspectiva teórica, né, assim, de uma história da estética, como considerando outras investigações do campo da corporeidade, do campo do som, essa coisa do som no universo, nós como corpo, o som como corpo, de forma que tudo que soa bate na gente, a gente bate nesse corpo também. Acho que isso compõe essa coisa da estética no sentido da experiência sensória, não só do ouvido, do ver a música, mas da música que bate na gente, né? O som. E achei uma boa pergunta, porque ela coloca, de fato, para mim, uma questão epistemológica ali, em que medida determinados problemas são problemas de uma filosofia do som ou de uma filosofia da música, em que medida a discussão filosófica e estética amplia essas questões, né? Mas acho que tem muito a ver com o que o Júlio coloca, essa questão da recepção, né? Talvez daria para dizer também, Júlio, de como isso é uma recepção, considerando a consciência, considerando o entendimento, considerando a compreensão. Então, vamos para a nossa última pergunta.
A praxis musical e as transformações ao longo da história da música parecem profundamente ancoradas em questionamentos filosóficos. Assim, o fazer musical pode ser considerado como prática filosófica? Quem quiser responder. Pois é. Sim, tipo, acredito que sim. Mas também nenhum compositor é obrigado a ser versado em filosofia, né? No caso, para fazer música, assim, né? Então, mas sim. Mas, na verdade, a filosofia é que está enfiada em tudo, né? Essa que é a verdade. A filosofia pode se colocar em qualquer lugar, né? Então, a gente pode fazer filosofia sobre qualquer coisa, né? Então, então a música, sim, pode... Mas eu não sei se a música pode ser uma prática filosófica. Acho que sim, também, de um certo sentido, né? Fazer café pode ser uma prática filosófica também, dependendo de como você encara, né? Acho que uma questão parecida com a de antes, né? O que pode ser música, o que pode não ser música, depende de como você encara, né? Mas assim, de fato, alguém não precisa ser versado, ser um profundo conhecedor de filosofia para fazer música, eu acredito, mas não impede. Não significa, né, Júlio, que a obra não seja, que essa obra que seja feita sem, digamos assim... Isso, sem o conhecimento de filosofia. Sem uma doutrina, né, uma doutrina filosófica de fundo, não significa que ela não suscite questões que podem ser discutidas, né, do ponto de vista filosófico. Inclusive, a pessoa pode até, fazer algo que não... até incoerente, né, de uma certa forma. A pessoa pode acreditar numa coisa filosoficamente e aí fazer uma música que faz exatamente o oposto daquilo, né? Então é curioso isso, né? Dá até para colocar em choque na mesma pessoa isso, colocar em contradição essas coisas assim. É muito, muito doido isso. Mas legal. No caso, eu esqueci de agradecer o nome das pessoas que colocou, porque eu esqueci de mencionar, mas agradeço a todas as pessoas. Eu vi o nome delas passando aqui, mas na hora que eu respondi, enfim, só gostaria de agradecer as pessoas por terem feito as perguntas aí. Leandro de Los Santos, Karen, Renan, o pessoal está passando aqui. Ótimo, muito obrigado. Priscila, Ladwig, Jason, Fabrício, obrigado. Certo. Alguma colocação, professor Rafael, para a gente encerrar nossa sessão de questões e respostas? Eu quero só agradecer, né, a presença do Raimundo e do Júlio. Eu achei, bom, aprendi muito, né, com essas duas sessões que nós tivemos. Isso não precisa, evidentemente, ser a última sessão que a gente está fazendo sobre esses assuntos, né. Eu acho que a gente, quer dizer, eu comecei fazendo questão de mostrar essa afinidade, algo natural que a gente nota entre os músicos, né, e os, né, da filosofia, né. Note-se o Renan, uma das pessoas que fez pergunta, é um dos refugiados da música na filosofia, como costumo dizer. Refugiados. Uma dessas pessoas que vieram da música, né. E falo isso, né, quer dizer, sobre essa interlocução que a gente nota como alguém que não particularmente, né, quer dizer, alguém que não se ocupa particularmente de estética ou de, né, filosofia da música, ou o que seja, mas a gente aprende muito e bom, ao longo dessa conversa, eu acho, né, também ficou claro que a gente pode estreitar, criar pontos de discussão com outras artes, né, como a gente estava falando das artes visuais, e espero realmente que a gente venha voltar a fazer eventos, discussões, debates em conjunto, que é sempre muito, muito interessante. Legal, muito obrigado. Uma coisa que a gente pode fazer também, às vezes, é pegar algum tema e fazer um estudo antes e depois discutir, né, pegar alguns textos e todo mundo juntar e falar sobre isso, né, como uma prática filosófica, digamos assim, né, prática de trocar papers e trocar coisas que pode ser muito produtivo mesmo. Agradeço demais vocês, fico muito honrado, adoro esse departamento de filosofia, sou muito fã, e é isso, gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, novamente, né,
professor Rafael, a Fernanda, o professor Júlio, a professora Priscila, e acho que foi muito oportuna a conversa, muito, como é que se diz, muito motivadora de temas, né? Acho que também estou muito aberto a continuarmos a conversa, desenvolvermos debates, questões. No primeiro momento a gente fez aí essa conversa aberta, mas muitos temas foram surgindo, né? Muitos temas vão surgindo, e essa ideia do Júlio coloca da delimitação, do aprofundamento, de levantamento de textos, acho que contribui bastante. Acho que o debate filosófico, ele é muito motivador, eu digo assim, no sentido para todos nós, e falando como professor, né, assim, é um debate que motiva muito a curiosidade dos alunos, essa experiência de trabalhar com a disciplina de estética no departamento de música, ela é sempre muito enriquecedora por despertar para muitas questões, e ter contato também com muitos alunos de muitos cursos do próprio departamento, com práticas diferentes, e acho que a possibilidade de desenvolvermos essas conversas, em algum momento envolvermos também nossos alunos, os alunos próximos e interessados no tema, eu acho que só vai enriquecer tanto os alunos, a relação dos departamentos. Acho que a ideia também de o professor Rafael coloca de possibilitar um debate com o pessoal das visuais é uma questão também que é bastante propositiva, né? E acho que eles têm também no departamento várias reflexões sobre muitos temas, principalmente nessa área da arte contemporânea, contemporânea no sentido mais abrangente do termo, que dá para entender, e muitas reflexões também, e muitos trabalhos. Eu acho que é Bom, eu, assim, à disposição para debater e refletir questões da filosofia e música, estou sempre disponível. E fica o meu agradecimento, foi um prazer participar desse momento com vocês. Então, em nome do Janelas Filosóficas, eu agradeço a presença de cada um, né, o professor Rafael, o professor Júlio, o professor Raimundo, né, por mais esse aprofundamento aí, cada pergunta também a gente conseguiu, né, desenvolver um pouco mais sobre essas questões e o tema levantado. Então, mais uma vez, muito obrigada e nos vemos até uma próxima. Tomara. Até mais. Se cuidem.